O mundo é um caos, mas no meio desse caos é possível encontrar o horizonte quando passamos a entender como funciona realmente esse mundo bestial em que nós vivemos. E por falar nisso, esse vídeo também faz parte da série Como Funciona o Mundo, que é uma playlist aqui no meu canal, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E além de fazer parte dessa playlist, o vídeo que vai passar logo após essa introdução também faz parte de uma série muito importante, chamada Mestres e Controladores, do canal Me a New Pair of Glass, da falecida Kimberly N. Giordano. Para quem não sabe quem é Kimberly, ela era mais conhecida na internet como Mia, a namorada do também falecido Brian Austin Lambert. E talvez você já tenha ouvido falar mais do Brian Austin Lambert do que a Mia, que é a sua namorada. Bom, o Brian, para quem não conhece, ele foi um precursor de uma teoria muito interessante sobre, digamos assim, o fim do mundo, o fim dos tempos, né? Baseado na Terra plana e baseado no universo eletromagnético, que é uma teoria que eu sinceramente acho muito válida e muito interessante, caso você ainda não conheça. E se você ainda não conhece essa teoria do Brian Austin Lambert, eu sugiro que você entre no canal A Chave Mestra aqui no YouTube e procure a playlist Inversão do Campo Magnético. São mais de 100 vídeos, mas são vídeos curtos que foram traduzidos pelo proprietário do canal A Chave Mestra, uma tradução muito boa. Na verdade, ele fez uma dublagem e isso facilita muito o entendimento dessa teoria do Brian Austin Lambert. Então, caso você ainda não conheça, vá lá, confira essa playlist, assista. Eu sei que são muitos vídeos, mas é muito importante você saber essa teoria antes de entrar no assunto abordado na série Mestres e Controladores da Mia ou Kimberly, como você queira chamar. Mas, de qualquer forma, não há nenhum impedimento de você assistir essa série da Mia antes de assistir a série do Brian Austin Lambert, lá no canal A Chave Mestra. De qualquer forma, é interessante se saber como que é o funcionamento do mundo em termos geológicos, né? Como que é o formato real da Terra, como é que funciona o plasma que fica acima dos domos que circundam a Terra, porque fica mais fácil você compreender então como que os controladores e como os mestres agem aqui nesse mundo desde muito tempo, através de famílias que se tornaram dinastias e através de sociedades secretas desde a época do início da linhagem de Caim. Bom, vou continuar com a introdução dessa série, que é muito importante, antes de qualquer coisa, vocês saberem também a história do Brian e da Mia. O Brian e a Mia se conheceram em 2018 e antes disso o Brian já estava trabalhando com essa teoria há muito tempo, desde quando ele largou a vida militar nos anos de 1993 e 1994. Ele era fuzileiro naval da Marinha Americana e teve uma carreira muito interessante, participando de batalhas internacionais e sendo bastante condecorado pela Marinha Americana. Bom, em 2018, a Mia e o Brian começaram então um relacionamento amoroso. Eles se tornaram namorados. Os dois viviam na mesma cidade de San Diego, na Califórnia, e moravam juntos num apartamento no bairro Pacific Beach, bem na orla marítima da Califórnia. Na época que eles se conheceram, a Mia já tinha um canal dela no YouTube e estava fazendo uma série de vídeos a respeito de uma suposta arma militar americana que poderia mudar o rumo do estilo de guerras existente no mundo, além, é claro, de propiciar uma certa vantagem, uma vantagem até exclusiva aos controladores do mundo. Essa arma militar americana nunca foi revelada e a Mia tinha acesso a alguns documentos do Pentágono que explicavam o funcionamento dessa arma. Então, quando a Mia conheceu o Brian, ela achou que, pelo fato dele ser um ex-militar,
condecorado na Marinha Americana, ele poderia ter mais informações a respeito dessa arma secreta do Exército Americano. Porém, o Brian Austin Lambert acabou alegando que não tinha conhecimento dessa arma, que a Mia estava fazendo vídeos a respeito. Sendo assim, a Mia parou de tocar nesse assunto a respeito dessa arma, e os vídeos que ela tinha publicado no YouTube, feito uma série a respeito disso, foram apagados. Portanto, até hoje ninguém sabe se ela sofreu algum tipo de ameaça por parte do governo americano ou se simplesmente ela deixou para lá e esqueceu o assunto sobre essa arma que ela estava escrevendo e publicando uma série a respeito. Ou talvez, quem sabe, ela acabou se interessando muito mais pelo assunto que o Brian já vinha tratando a respeito aí da inversão magnética. Sendo assim, os dois continuaram juntos, cada um com seu canal, publicando vídeos a respeito da questão aí do controle mundial por parte dos controladores e dos mestres, e também a respeito da inversão magnética. Por fim, o que sabemos é que o trabalho dos dois acabou se complementando e ambos acabaram abrindo 2 sites fechados por assinatura para compartilhar mais conhecimento para os seus assinantes. Obviamente que após a morte dos dois, os sites do Brian e da Mia acabaram saindo fora do ar, porque não tinha ninguém para continuar com o trabalho deles. Mas o mais importante é saber que dentro desse trabalho da inversão do campo magnético do Brian, os dois acabaram tendo o entendimento que essa catástrofe terrível iria acontecer no ano de 2021. Em vários blogs e fóruns americanos, as pessoas se dividiam entre gostar e odiar o Brian e a Mia. Muitos diziam que ambos eram 2 charlatões. Ou seja, muita gente acreditava que tudo que eles diziam a respeito dessa catástrofe era, na verdade, tudo uma invencionice, e que eles queriam mais era ganhar dinheiro daqueles que seguiam eles, dos seus fãs, né, dos seus seguidores, através aí da cobrança de um valor até absurdo para ter acesso ao conteúdo dos sites do Brian e da Mia. Até o início de 2021, o site do Brian, que era brianaustinlambert33.com, estava custando $333 para você ter acesso ao conteúdo exclusivo sobre a inversão magnética. E essa questão do Brian gostar do número 33, que a gente sabe que é um número de origem maçônica, né, que tem toda uma representatividade no mundo esotérico, o pessoal acabou achando que ele fosse então um membro de alguma seita secreta, né? Ele usava 33 logo depois do nome dele para o nome do site, né, como brianaustinlambert33.com, e também o valor que era cobrado para ter acesso a esse site era $333, né? Isso realmente é algo muito estranho, né? Mas o Brian mesmo acabou explicando nos seus vídeos que aquilo não tinha nada a ver, que 33 para ele era apenas um número, que era um número que ele gostava muito, que remetia a ele a questão dos esportes, né? Que ele gostava muito de seguir aí alguns jogadores de basquete, jogadores de futebol americano, que usavam esse número 33. Bom, mas isso foi só para ilustrar um pouco sobre a história do Brian e da Mia. Mas o fato mais marcante mesmo é a respeito da morte de ambos, né? O casal foi encontrado no apartamento deles em San Diego, no bairro Pacific Beach, no dia 10 de março de 2021. Como muita gente achava que o Brian e a Mia eram, na verdade, impostores, que estavam publicando coisas totalmente sem sentido, né? E então eles acreditaram que, na época, que essa morte era uma morte falsa, era algo que foi criado apenas para chamar mais atenção dos seus seguidores. Mas, alguns meses depois, em um fórum dos Estados Unidos, apareceu lá uma pessoa que ninguém conhecia, que ainda não tinha participado desse fórum, que acabou contando em detalhes a história
da morte do Brian e da Mia. Inclusive, essa pessoa publicou nesse fórum a cópia do documento do legista que fez a autópsia no Brian. Essa é a cópia aí do documento do legista, que informa aí a hora do óbito, a data e tudo mais, falando especificamente sobre o Brian, né? Dizendo que ele foi encontrado ao lado da Mia, deitados na cama, e que o Brian teve um disparo de arma de fogo na sua fronte, na lateral da sua cabeça, né? Feito por ele mesmo, né? E que também no quarto havia vários frascos de medicamentos, né? Seringas de drogas, enfim. A conclusão dada pelo legista é que a morte de ambos foi causada por suicídio. E inclusive foi encontrado no mesmo quarto do apartamento o cachorro do Brian morto, né? Essa foto que vocês estão vendo é uma foto que é icônica, né? Todo mundo que fala do Brian acaba postando essa foto, é uma foto de 2018, ele ao lado do cachorro dele, que ele gostava muito, que tinha muito apego com ele. O cachorro também estava morto lá dentro do apartamento, junto com o corpo dele e da Mia. O fato é que, na verdade, a gente não sabe se isso foi um suicídio ou se isso foi um assassinato, né? Como os dois mexiam com assuntos muito delicados, assim, muito complexos e perigosos até, né? As pessoas imaginam que ambos foram assassinados e que foi simulado um suicídio para que eles fossem aí esquecidos e não tivesse nenhuma ligação aí com o material que eles produziram e que foi distribuído, que muita gente tem acesso até hoje. E o que chama atenção, né, nesse caso é que não houve uma repercussão por parte da imprensa, né, para falar sobre a morte dos dois, né? Vocês estão vendo aí na tela um recorte de uma matéria que saiu num jornal local de San Diego, né, mas que também não falava o nome de ambos, né, nenhum dos dois. E isso acaba sendo algo assim muito estranho, porque tanto a Mia quanto o Brian já eram há muito tempo youtubers famosos, né? Eles tinham muitos seguidores, né? Eram bastante conhecidos, né? E eram aí encarados pela mídia mainstream como teóricos da conspiração. E isso, obviamente, acabou desencadeando aí uma busca enorme aí pelos seguidores do Brian para encontrar mais informações a respeito, né? Tentar entrar em contato com os familiares, entrar em contato com amigos, né? Mas infelizmente ninguém conseguiu levantar muita informação a respeito do caso. Independente da gente não ter certeza absoluta sobre o que realmente aconteceu com o Brian e com a Mia, né? Se foi um suicídio ou se foi um assassinato, a gente tem que entender que parece ser muito estranho essa ideia de suicídio, porque ambos estavam aí há muito tempo estudando seriamente essa questão aí da inversão magnética, e eles tinham meios aí de sobreviver. Inclusive nos vídeos do Brian ele explica como você tem que fazer isso em diversas áreas, diversas regiões do mundo, né? Então fica difícil você pensar nos dois se suicidando, já que eles tinham o conhecimento em suas mãos, né? E além disso, o Brian também havia deixado claro em um dos vídeos que ele já havia adquirido uma terra próximo ao paralelo 33, no Texas, já avisando ir para lá com a Mia quando esse evento ocorresse. Outro fato que chama atenção nessa história de suicídio é que o Brian é um ex-fuzileiro naval, muito bem condecorado pela Marinha Americana, e a gente sabe que não só a Marinha, como todas as Forças Armadas dos Estados Unidos, tem assim por hábito, né, da corporação emitir algum tipo de nota a respeito da morte de algum ex-membro da sua corporação. E muitos seguidores do Brian buscaram informação na Marinha a respeito da morte dele, né? E também a respeito de alguma notificação, né, oficial. E também não encontraram nem sequer registros dele na Marinha. Muitos seguidores procuraram na Marinha o nome de Brian Austin Lambert como soldado, né? E nos registros não aparece nada, né? Então
a gente fica assim sem saber se esse era realmente o nome verdadeiro dele, já que era o nome que constava naquele documento do legista lá de San Diego, né? Mas também a gente não sabe se aquele documento foi forjado, né? Realmente é uma história muito, muito estranha. Principalmente porque nos vídeos do Brian, ele publicou várias fotos, né, da época que ele era militar. E dentre essas fotos, tem essa aí que está aparecendo na tela, né? Aparece ele ao lado de um amigo, né? E tem mais um outro amigo na ponta, né? E no meio dessa foto tem esse senhor aí, que eu não vou tratar agora a respeito dele, vai ficar para outro vídeo que eu farei mais especificamente sobre quem é esse senhor aí da foto, né? Mas eu posso aí adiantar que ele é uma pessoa muito, muito conhecida, uma pessoa muito, muito importante dentro das Forças Armadas Americanas, e não é qualquer soldado que consegue ter uma foto ao lado desse senhor. Então, se o Brian tem essa foto ao lado dele, porque o Brian não era qualquer um, como ele costumava até dizer nos vídeos, né? Que ele era apenas um cara normal, que se dedicou aos estudos e que era muito curioso, muito inteligente, enfim. Mas a verdade é que para ter uma foto ao lado desse senhor aí, você tem que também ser muito importante para o sistema. Eu vou explicar mais para frente em outro vídeo aí quem que é essa pessoa. Bom, desculpe, mas a introdução acabou ficando longa demais, era para ficar bem mais curta que isso, mas eu acabei tendo que me estender nesse assunto para poder mostrar melhor quem foi, né, Brian e a Mia, né, e qual que é a importância que eles têm aí como uma fonte de conhecimento para a gente. Sendo assim, então eu vou deixar para vocês aí em sequência o primeiro vídeo, a parte 1 da série Mestres e Controladores da Mia, ou Kimberly Giordano, né, a namorada falecida aí do Brian Austin Lambert. A série toda da Mia tem 8 episódios, tá? Então agora vocês vão assistir aí o primeiro episódio, a primeira parte, mas aí no decorrer das semanas aí eu vou estar publicando os outros episódios e talvez demore um pouquinho entre um e outro, porque eu vou ter o trabalho de traduzir e legendar esses vídeos, né, para vocês, porque eles estão aí em inglês lá no canal da Mia, mas como eu sei que muita gente não tem fluência em inglês, então eu acho que é interessante esse trabalho para que todos tenham aí acesso às fontes, às informações que a Mia tem para passar para a gente a respeito de como funciona o mundo, de como os controladores, como os mestres estão aí inseridos no contexto, no mundo, e o que eles pretendem para nós. Essa série é muito interessante e eu quero que vocês acompanhem, porque eu tenho certeza que vai agregar muita informação sobre esse assunto. Before I jump into this first video, I want to make mention of the fact that I'm a little bit nervous to do this series. There are many, many things that Brian and I have never said publicly or on our sites. So I'm going to go ahead with it anyway, but I just wanted to make note of that we are a little bit nervous about putting this series out there. Now, I want to warn you, if you have had a hard time accepting and processing the information you've learned about your world already, you might want to reconsider watching this series, as it has a lot of harsh truths about you, your reality, and where you came from. So here is part 1 in the Masters and the Controllers. The truth about the Masters and Controllers is a very large topic with numerous aspects to cover. To give you a full understanding of the who, what, when, where, why, and how. Creating this series could be likened to creating a spider web. There are numerous lines that intersect and connect, bringing you to a central point. The only way to attempt this is to start at one of these points, jump from one to another and circle around,
until the entire web comes into view. By the end of this series, you will understand the entire strategy of the masters and controllers. You will understand the role secret societies play. We will reveal the pyramid structure, where the masters, different level controllers, and the minions all have their place. Depending on where they fall, their motivations and goals will be different. You will see why each level does everything they do. You may not always agree with what they do and how they go about it, but you will understand it. I will tear down the illusion created by their system of deception. Part of that is exploring esotericism and revealing the purpose of the belief systems they condition us with and why. The number one goal of the very top level controllers: ensure survival of the human race. Ship. Out of danger? Yes. Don't grieve, Admiral. Just logical. The needs of the many outweigh The needs of the few. or the one. But hide the existence of the catastrophes. Everything that is done is about keeping people in the system, diverting attention, and hiding the catastrophe's existence. We will begin with the revelation. Revelation, noun, a surprising and previously unknown fact, especially one that is made known in a dramatic way. Something revealed or disclosed, especially a striking disclosure, as something not before realized. Knowledge is power. There are those who know secrets about our world that we, the slaves, do not. One of the biggest is the reoccurring catastrophe. They, the masters and the top-level controllers, live by survival of the fittest. By keeping this secret, they have a tremendous advantage of power, control, and survival over the rest. And by carrying on this hidden knowledge, they can also ensure the survival of the human race. It was originally the task of each member of the order to be a compendium of all knowledge, all known knowledge. That was the reason for the long term of training. If humanity was totally wiped out, except for one individual, he should be capable of re-establishing everything from his own resources. The order, of which I may be the last member, by tradition came into existence after the last great cataclysm or catastrophe which affected the world. Now, with these great and terrible impacts on the earth by great electrical storms being caught up in the tails of meteors or showers of meteorites, civilization as we know it was totally destroyed. The MCO is the secret above all secrets. When you look at the world through the lens of the ultimate goal being to hide the MCO, everything becomes clear. When you know that MCOs do happen, you can use logic to understand the reasons why they would hide it. Can you imagine what people would do if they found out? It would be chaos. Why hide it? For this simple reason. After each MCO, they need to build civilization and technology as quickly as possible. Civilization would not be able to be built nor held together if people knew the truth. You can't rebuild without the slaves.
If the slaves knew the truth about their world and about the intermittent and unpredictable timing of the reoccurring catastrophes, they would not be so concerned with the future, nor unwittingly work towards the controller's main goals. If they knew it could happen at any year, they wouldn't participate in all the meaningless things the controllers condition them into thinking are important. The controllers are not only in a race against time to build necessary technology before the next EMCO. To survive, they need to get to their bunkers before society collapses. However, they must stay in society as long as possible because they can only store a finite amount of supplies. But now we are in the time where everything is being revealed, for those with eyes to see and ears to hear. Why are we in the revelation now, and what is it? One part of the revelation comes from the natural process of the visible events before, during, and after the EMCO. It is when the changes from the catastrophe process become visible. That is happening now. The other part comes from the controllers themselves. The controllers need slaves to survive the EMCO, to do the work and rebuild again, but they also need the majority to be sleeping slaves, to do the work during the intervals in between. So for long periods in between EMCOs, they keep people distracted and the secret well hidden. But because they will need some to survive, they have to put the truth out there. They have been slowly revealing the truth for years, telling the truth in the midst of lies, for few to decipher, to slowly wake some out of their sleep. Who are they hoping will pick up on the clues? People like you and me. But why leave clues instead of just coming out with the truth? It can never come directly from them after eons of deception. A mass announcement would cause rebellion, shock, anger, and chaos. A slow series of clues over time is their only option, to slowly wake some from their sleep without causing the entire system to crumble. The truth is always presented, even in the midst of the lies. They contradict their own model, their own stories, are sometimes purposefully sloppy to make the truth obvious for thinking human beings. They could care less about the sleeping, brain-dead zombies that can't think for themselves. The ones who will survive are those smart enough to see through the illusion and strong enough to do what it takes. The truth is, they count on there being those who can get close to the truth. But they fear not, because they know that they've done such a magnificent job creating the illusion that even people who figure it out will never be able to wake the sleeping masses. The closer we get to the EMCO, more is revealed. The more blatant the clues become. They are counting on some to pick up on those breadcrumbs they purposefully drop. They know that most will not survive the EMCO. When breeding domesticated animals, you keep the best and discard the rest. They have no desire to bring those deep sleeping slaves who cannot think for themselves into the next sky. This is the real reason they put the truth out there. It is not fear of karma or a spiritual requirement or any other reason. It's so that some can put together the puzzle pieces to realize the truth and then survive. The revelation only happens right before an EMCO. That should tell you how close they know we are. Who are the controllers and the masters? The best analogy to explain who we are, who the controllers are, and the role they play is the border collie analogy. The controllers are the border collies. The border collie's job is to herd the sheep and keep them in line for the shepherd. Our masters are the shepherds. That means, of course, yes, that we are the sheep. Sorry to tell you this, but we are domesticated animals, property of our masters. We not only have value financially for the controllers,
but it goes much, much deeper than that. When you come to this realization, though hard to swallow, why should this give some comfort? Because it rules out the myth perpetuated in the truther world that through depopulation, they are trying to kill us. You have no idea how deep the truther deception really is. If the border collie started killing the sheep, the border collie would be taken out and shot. The border collie can bark, growl, and nip to scare the sheep, but it knows its role and does its job. Though driving the herd with fear, the border collie is obedient to his master. Why is truth in music so important, and why have I dedicated a page to that? Because it's all written in code, and once you start to see, the answers are there, right before your very eyes. One way they control and leave clues to those with eyes to see and ears to hear is through music and movies. Let's take a look at this song from Barry Manilow with our new set of eyes. I've been alive forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together. I am music, and I write the songs. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. My home lies deep within you, and I've got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I'm young again, even though I'm very old. Oh, my music makes you dance and gives you spirit to take a chance. And I wrote some rock and roll so you can move. Music fills your heart. Well, that's a real fine place to start. It's from me, it's for you. It's from you, it's for me. It's a worldwide symphony. I write the songs that make the whole world sing. I write the songs of love and special things. I write the songs that make the young girls cry. I write the songs, I write the songs. I am music, and I write the songs. It isn't Barry Manilow writing this song, or any other song, and it isn't any of those artists who claim credit for any songs you know. Let's watch a clip from Under the Silver Lake that tells you about 90% of the truth. Come inside. You wrote the song Turning Teeth for Jesus and the Brides of Dracula, and the codes and the music. I found the tunnels and the bomb shelter. Okay. So what does it all mean? Come and sit down. Here. Is that Kurt Cobain's Fender Mustang guitar? Oh, I don't know. Probably. I don't remember. I have so many things. Can I pick it up? I don't always worry what the message is. I just pass it along. I slip it between the notes, hide it away from people that know it's there. You're saying you've done this before? Codes? I wrote the music your dad grew up to. Half of what you sang along to as a kid, and I'm still doing it. And these teenagers are dancing to my music. I want it that way. Tell me why. You're telling me there's hidden messages in old pop songs? Movies, television shows, everything you know. Why? That's pop culture, isn't it? Floats away like tissue paper. Yeah, I blow my nose. I find a used Kleenex, I recycle it, and there is your wedding song. Here it comes. I want to know what love is. And I want you to show me. What are the tunnels for? Is there gonna be a war?
Oh, hell, I don't know. I'm just trying to make a living, earn a few dollars. But you have everything. No. You know this girl? Well, isn't she pretty? Earth Angel, Earth Angel. She was killed, Oh, won't you be mine? Wow, along with Jefferson Sevens, but I think you already knew that. No? No, I did not. I don't care what's fashionable or cool. It's all silly and it's all meaningless. I created so many of the things that you care about. The songs that give your life purpose and joy. When you were 15 and rebelling, you were rebelling to my music. Uh-oh. That's one you know. That song was not written on distorted guitar. No. I wrote it here on piano somewhere between a blowjob and an omelet. There is no rebellion. There's only me earning a paycheck. I don't believe you. Well, good, because the real message was not meant for you. So it's better if you just smile and you dance and you enjoy the melody. Because this ugly old man, me, I am the voice of your generation. Your grandparents, your parents, and all the young people that follow you. I love rock and roll. Drop another dime in the jukebox, baby. Oh, look at you. Everything that you hoped for, that you dreamed about being a part of, is a fabrication. Your art, your writing, your culture is the shell of other men's ambitions, ambitions beyond what you will ever understand. That's funny to you. Well, it's a little bit funny, don't you think? Because I wrote this, and I wrote this, and I wrote this. Stop it. And I wrote this too. Stop it! Who's paying you to write these songs? Who's paying you to write these songs? By the end of this series, I will have provided evidence and proof for every statement that I make in this series. Stay tuned for part 2 of The Masters and Controllers. Everybody stay safe, be good to one another, and God bless.